Ok, gente. Vamos aqui nós para mais uma aula de Direito Penal. Dando sequência na nossa disciplina, nós estamos vendo a parte especial do Código Penal. Neste exato momento, nós estamos vendo os crimes contra o patrimônio e, especificamente, hoje nós vamos encerrar o tema furto e falar do delito de roubo. Pelo que me recordo, do furto ficou faltando nós falarmos das figuras qualificadas, do furto qualificado, e também do delito de furto comum, para depois falarmos de roubo, furto 155, furto de coisa comum 156, furto, roubo 157, beleza? Vamos lá no furto qualificado. Vamos achar aqui. Só para falar, para restabelecer, né? A descrição típica do crime de furto é tranquilíssima: subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. A subtração, eu disse, que é aquela retirada da posse, né? Retirada da posse do detentor da coisa móvel, coisa alheia móvel, correto? Apenas para nos situarmos, falamos do CAPT, e hoje nós ficamos de falar sobre as formas qualificadas de furto. Isso, sobre o furto qualificado, que está lá no parágrafo 4º. Estou a falarmos disso. Pois bem, gente, nós vimos que ele apresenta o delito de furto, ele apresenta algumas... Nós temos a previsão do furto privilegiado, temos a previsão... Isso. Temos a previsão do furto simples, temos a previsão de causas de aumento de pena, temos previsão do furto privilegiado, e no parágrafo 4º, que é o que nos interessa hoje, temos a previsão do furto qualificado. No crime de furto qualificado, a pena é de 2 a 8 anos. No crime de furto simples, a pena é de 1 a 4 anos, ok? Furto qualificado, pena de 2 a 8. Deixa eu projetar para vocês o raio da tela, que eu esqueço. Isso. Olha aí, furto qualificado. Vamos lá às possibilidades. As possibilidades de furtos qualificados. É interessante que nós vemos aqui, a partir do parágrafo 4º, nós temos previsão de penas, de maiores penas para outras modalidades de furto qualificado. Acompanhem para vocês verem. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Inciso 1. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Se nós temos, por exemplo, o arrombamento de um portão de uma residência, ou o arrombamento da porta, do vidro, do estouro do vidro do veículo, para ter acesso ao interior do veículo e roubar o que está lá dentro. Essas são situações que fazem com que o delito de furto ele seja qualificado. Se houver destruição ou rompimento para o obstáculo à subtração da coisa. Como disse, um arrombamento de qualquer natureza, havendo arrombamento de qualquer natureza, nós vamos ter aí um delito de furto qualificado. Se é mais reprovável a conduta. Se o veículo está aberto, falemos do veículo, se o veículo está aberto e para subtrair o som que está lá dentro,
Se o veículo está aberto, está com os vidros abertos, está com a porta aberta, e não há essa destruição, nós temos a figura do furto simples. Se, porém, o veículo estiver fechado, trancado, e houver o arrombamento da porta para subtração, aí nós já vamos estar diante do furto qualificado. A conduta é mais reprovável, correto? Inciso 2, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Aqui, nós temos também circunstâncias que fazem com que a pena seja de 2 a 8 anos. A confiança, a gente tem que saber que, necessariamente, a confiança ela tem que existir uma relação pretérita. É citado como exemplo a circunstância, por exemplo, do furto ser realizado por uma empregada doméstica que trabalha na residência há anos, então é uma pessoa de absoluta confiança. Se ela realiza esse furto, sendo ela detentora de confiança, ela responde na modalidade qualificada, a conduta dela é mais reprovável. Ou mediante fraude. Na fraude, nós nem precisamos, né, dessa relação pretérita estabelecida, mas a gente pode pensar naquela pessoa que se passa por uma pessoa, aquele que tende a se passar por uma pessoa agradável, por uma pessoa solícita, por uma pessoa que quer prestar um favor, quer ser gentil, como para assessorar alguém no carregamento de malas, de bolsas, de qualquer objeto que seja, e acaba por furtar esse objeto, nós vamos ter a qualificação, porque foi mediante fraude, né? A pessoa demonstrou um propósito gentil e, na sequência, tomou outra postura, efetuou efetivamente a subtração. Na escalada, enquadra-se aqui quem salta muros. Na destreza, enquadra-se aqui aquele que é rápido, aquele que é ágil, aquele que consegue efetuar a subtração sem ser percebido. Antigamente nós tínhamos aqueles que batiam carteira, né? Mas aqui dá para a gente pensar, aquele na destreza, dá para a gente pensar aqueles... Mulher que gosta muito, né, de andar com o celular ali no bolso traseiro, uma pessoa que seja ágil o suficiente para retirar o celular de forma a não ser percebido, valendo-se aí de destreza, é o conhecido mão leve. Neste caso, ele responde não na figura do CAPT, ele responde na figura qualificada, pena de 2 a 8. Emprego de chave falsa, não tem dúvida, né? É quando nós estamos falando de uma chave falsa mesmo. Se a gente estiver falando da utilização de ferramentas para arrombar um portão, nós vamos enquadrar que é no inciso 1 e não no inciso 3. O inciso 3 é a chave realmente falsa. Se a gente estiver falando de um desmonte da fechadura, ou na utilização de um pé de cabra para romper a porta, um portão, se enquadra aqui no inciso 1, correto? O inciso 3 é somente se estivermos falando de uma chave. E aqui tem uma situação interessante. Nós temos a previsão de cometimento de delitos em concurso, né? Nós temos a previsão, nós sabemos lá que tem a figura do concurso de pessoas. Aqui, o concurso de pessoas faz com que o crime de furto seja qualificado. Se nós tivermos a participação, se tivermos concurso de pessoas, seja coautores, seja autor e partícipe, se nós tivermos o concurso de pessoas para o cometimento do crime, no concurso de pessoas nós temos uma maior possibilidade de êxito. Quando nós temos o concurso de pessoas, o propósito criminoso ele está muito mais evidente. Em razão disso, em razão dessa maior reprovabilidade da conduta, a pena de reclusão é de 2 a 8, e não na modalidade simples lá,
em que a pena é menor. Correto? Agora, vejam que interessante, gente. Nós temos, no crime de furto, a descrição típica ela é bastante extensa, porque nós temos o CAPT, correto? Eu falei com vocês do caso de aumento de pena do parágrafo 1º, não é isso? O parágrafo 1º ele traz uma causa de aumento de pena. O parágrafo 4º, que acabamos de ver, ele traz uma das formas qualificadas, e o parágrafo, a partir do parágrafo 4º-A, nós temos outras modalidades de furto qualificado. E cada qual dessas modalidades apresenta uma pena, apresenta a sua respectiva pena. Por que é interessante ressaltar isso? Porque, olha só, e elas não estão, como foi fruto de alterações legislativas, elas não, ao longo dos tempos, elas não estão escalonadas. Vejam vocês, mais uma vez, eu sempre gosto de fazer essa análise de pena. Se nós formos lá no CAPT, nós temos reclusão de 1 a 4, ok? Nós vamos lá no parágrafo 4º, que traz a primeira modalidade de qualificadoras, a pena é de 2 a 8. Deixa de ser de 1 a 4 na modalidade simples e passa a ser de 2 a 8 na modalidade qualificada, ok? Quando nós vamos para o parágrafo 4º-A, a pena deixa de ser de 2 a 8 e passa a ser de 4 a 10 anos. E multa, pena bem maior, não é isso? Olha lá, parágrafo 4º-A. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Aqui, essa previsão aqui foi criada com o propósito de reprimir os assaltos que a gente vê aí a caixas eletrônicos. Você tem explosão de caixa eletrônica. Se nós temos um furto cometido com a utilização e emprego de explosivo, e o maior exemplo que nós temos disso são os caixas eletrônicos, aí nós temos uma pena maior ainda, a pena é de 4 a 10 anos. A conduta é mais reprovável. A conduta é mais reprovável. E pensem sempre, gente, nós estamos falando de furto. O que quer isso dizer? Não existe violência, não existe grave ameaça. É a mera subtração, subtrair para si ou para outro é coisa alheia, móvel. Não existe nem violência nem grave ameaça. Se existir violência ou grave ameaça, nós vamos estar falando de roubo e não de furto, ok? Mas como a utilização aqui de explosivos e esse explosivo, pela sua própria natureza, ele gera um perigo comum, em especial esses caixas eletrônicos, eles não estão no meio do mato, né? O caixa eletrônico ele está em centro urbano. A pena é aumentada. Parágrafo 5º. A pena de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. A pena de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Então, se a subtração, se tratar de veículo automotor, e veículo automotor aí entra tudo, né? Automóvel, motocicleta, caminhão, ônibus, veículo automotor em geral. Se o veículo subtraído for levado para outra unidade da federação, ou mesmo para o exterior, nós temos aqui o Brasil tem uma fronteira terrestre extensíssima, né? O país é um país continental, tem uma fronteira terrestre extensíssima, a gente faz fronteira aí com vários países,
se o veículo subtraído for levado para qualquer deles, ou internamente mesmo para outra unidade da federação, o crime é qualificado, a pena, temos pena própria aí, pena de 3 a 8 anos. Ok? É interessante, gente, que vocês vão ver que nós tivemos aquela velha ideia, né, de que o direito penal resolve. Aquela velha falsa ideia de que, não, pena resolve tudo. Aí nós temos aqui o parágrafo 4A, atendendo a pedidos dos bancos, o parágrafo 5º, atendendo a pedido das seguradoras, correto? E olha aqui para vocês verem, parágrafo 6º, a pena de reclusão de 2 a 5. Vocês vejam que não aparece nem... Se isso aqui fosse redação original, nós teríamos uma ordem lógica. O caput 1 a 4, o parágrafo 4º que acabamos de dizer, acabamos de fazer referência, 2 a 8, ali no parágrafo 4º é A, já é 4 a 10 anos, correto? A pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local de subtração. Isso aqui é o roubo de carga, é o roubo de gado. O semovente aqui buscou atender os empresários aí da área, o roubo de gado. Nós tivemos, se o roubo for de gado, se a subtração, se o furto, perdão, o roubo não, furto, gente, estamos falando de furto. Se a subtração for de gado, a pena é um delito qualificado, é uma modalidade qualificada de furto, é uma modalidade qualificada de furto. Mas a pena é de 2 a 5 anos. Ela é só um pouco maior do que o furto simples. Vocês vejam que são várias circunstâncias, umas que não se relacionam com a outra, umas não se relacionam com as outras, mas que tem este efeito aí de fazer com que a pena seja aumentada. Parágrafo 7º, a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Aqui, se nós estivermos falando, por exemplo, de subtração de furto, se estivermos falando de furto de pólvora, furto de espoleta, furto, enfim, de substâncias que de alguma forma sejam destinadas, né, para fabricação, ou podem ser destinadas para fabricação de explosivos, neste caso, também temos aí uma modalidade de furto qualificado. Olha lá, a pena do parágrafo 7º é a mesma pena do parágrafo 4A, 4 a 10 anos. Agora, olha só, gente, vejam vocês, nessa bagunça toda, que é uma bagunça porque apresenta um monte de situações que tornam o delito qualificado, nessa bagunça toda, é tranquilo a gente pensar em uma situação fática em que estejam presentes 2 ou mais qualificadoras. Olha só, vamos pensar? Parágrafo 4º, nós podemos ter a destruição, nós podemos ter um furto cometido com destruição do portão de acesso à residência, um furto que foi cometido por 2 pessoas, o rompimento desse portão foi feito com emprego de explosivo, correto? Com emprego de explosivo, e vamos lá. E
entrou-se para se ter acesso lá, entrou, e a subtração foi de semovente. Nós estamos falando de um sítio, falando dessas fazendas maravilhosas que existem aí. Uma fazenda maravilhosa, para ter acesso, a pessoa rompeu a cancela lá, estava devidamente trancada com um explosivo. Rompeu a cancela, que é destinado à proteção. Foram 3 pessoas, utilizaram de explosivo para subtrair semovente. E aí, como é que nós vamos... Quantos anos nós vamos dar para essa pessoa? Foi condenada. Existe um negócio que chama preponderância da qualificadora. O que quer isso dizer? O legislador, o aplicador, o juiz, quando da análise de um caso deste, em que estão presentes mais de uma qualificadora, e como vocês viram aqui no delito de furto, nós temos, podemos dizer, uma bagunça na apenação, né? No parágrafo 4º, 2A8, 4A, 4A10, 3A8, 2A5, 4A10. De que maneira deve agir o julgador na hora da apenação? Na hora da apenação, o julgador, ele deve se utilizar da chamada preponderância da qualificadora. O que quer isso dizer? A qualificadora que vai preponderar é aquela que apresenta maior pena. No nosso exemplo dado aí, a maior apenação é em decorrência do uso de explosivo, não é isso? Então, o julgador, na hora de apenar, se estiverem presentes todas essas qualificadoras, ele vai partir da pena de 4 anos. As outras qualificadoras podem ser utilizadas como circunstância judicial para fim de aumento de pena. Ele pode se valer das outras, presentes mais de uma qualificadora do crime de furto, o que o julgador tem que fazer? Ele tem que analisar e ver qual qualificadora apresenta a pena maior das presentes. Identificada aquela que apresenta a pena maior, ele vai se utilizar das outras qualificadoras como circunstância judicial para aumentar a pena a partir daquela qualificadora que tem a pena maior. Tranquilo? Este é o critério, valendo-se aí da preponderância da qualificadora. De qual qualificadora? Preponderância da qualificadora que apresente uma pena maior. Tranquilo, gente? Esses são os delitos de furto qualificados. Nós temos um outro delito aqui, ainda crime contra o patrimônio, estamos falando de crimes contra o patrimônio, que ele é uma modalidade de furto, é uma modalidade específica de furto, então eu não vou nem entrar na sua classificação, naquelas observações que se aplica praticamente são as mesmas. Eu vou apenas me restringir aqui à descrição típica. Esse delito de furto é o furto de coisa comum. Está previsto lá no artigo 156. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º, somente se procede mediante representação. Parágrafo 2º, não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente.
Vamos por partes. Olha lá, gente. De imediato, e mais uma vez, isso é importante a gente sempre fazer essas comparações para entender qual a ideia do legislador. É subtração da mesma forma. É subtração da mesma forma. Qual é a diferença do furto, da subtração, furto de coisa comum, para o outro furto do artigo 155? Aqui, nós estamos falando de coisa comum. O que é a coisa comum? A coisa comum é aquela que tem mais de um dono. É aquela que tem mais de um dono. E o furto da coisa comum, este furto, ele é realizado por um destes donos. Quando nós estamos falando de condômino, coerdeiro ou sócio, são espécies de, entre aspas, donos de uma mesma coisa. Nós estamos falando de crime de furto, só pode ser de coisa móvel. Correto? Então, quando a descrição típica traz aqui coisa comum, o que ela quer dizer? Os condôminos, coerdeiros ou sócios, eles são donos desta coisa comum. Coisa comum não é comum no sentido de não ser especial. Coisa comum é no sentido de ser de propriedade de todos eles. Correto? Veja só. Como não se trata de coisa alheia, vamos lembrar da designação típica do crime do 155, como é que está lá? Subtrair para si ou para outro em coisa alheia, de outra pessoa, coisa alheia móvel. Lá a coisa é totalmente alheia. Aqui não, aqui se trata de coisa comum. Eu estou subtraindo de quem legitimamente detém a coisa, mas a coisa também é minha. Ela não é totalmente minha, mas eu sou um dos donos. Em função disso, a pena é muito menor. Nós acabamos de ver aqui, olha lá. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. O furto simples, qual é a pena? 1 a 4 anos. Se for furto de coisa comum, como eu sou um dos donos, eu não sou dono sozinho. Até mesmo porque não tem como eu subtrair uma coisa que seja exclusivamente minha, né? Mas eu a tenho em propriedade com outras pessoas. Aí vai depender da natureza, se trata de um condomínio, se trata de uma herança, ou mesmo de uma sociedade de qualquer natureza. Mas como eu sou dono deste bem, eu também sou dono, a pena é bem menor, é de 6 meses a 2 anos. Correto? Olha só, aqui tem que ser feitas algumas observações, somente a título de exemplo. A título de exemplo. Suponhamos que a gente esteja falando ali de um inventário que ainda não foi encerrado, um inventário que não foi encerrado, nós temos aquele que exerce a função ali de administrar, né? Nós temos aquele que é o inventariante, e nós temos os herdeiros. Se esse inventário ainda, se a herança ainda não se encerrou o procedimento, ainda não houve a transferência de cada parte do patrimônio para os herdeiros. Os herdeiros ainda são proprietários em comum. Se um desses herdeiros, que não é o inventariante, se ele subtrai, suponhamos que um veículo integre este patrimônio, e ele subtrai este veículo do inventariante, o inventariante, por ser inventariante, ele legitimamente ele detém este veículo e ele subtrai, ele vai responder por furto de coisa comum, pena apenas 6 meses a 2 anos.
Isso também vale para um condomínio, isso também vale para uma sociedade. Se a gente pensar numa empresa, você tem o sócio administrador e você tem os sócios que não são administradores. O sócio administrador, ele tem direito ele gere a empresa, correto? E na qualidade de gestor, ele legitimamente detém alguns bens dessa empresa. Se é efetuada a subtração por algum desses sócios que não seja detentor legítimo deste bem, se ele realiza a subtração, a pena também é de 6 meses a 2 anos. Agora, esse negócio aqui da sociedade tem uma observação que é muito interessante. Eu não sei se vocês já estudaram direito, vocês não devem ter estudado empresarial ainda não. Creio que não. Uma coisa é o patrimônio dos sócios, outra coisa é o patrimônio da empresa de que a pessoa é sócia. Se nós estivermos falando de coisas distintas, se nós estivermos falando de coisa que é de propriedade comum dos sócios, é de propriedade comum dos sócios. Essas coisas que são de propriedade comum dos sócios, elas são geridas pelo sócio administrador. Se um sócio não administrador subtrai alguma das coisas que estão sob gestão do administrador, nós vamos estar diante de furto de coisa comum. Beleza? Por quê? Porque isso aqui é de propriedade de todos nós. Como eu disse para vocês, o patrimônio dos sócios não se confunde com o patrimônio da empresa. Se, porém, a coisa subtraída, se ela não for de propriedade dos sócios em comum, mas sim for de propriedade da empresa da qual eles são sócios, neste caso, não vai se tratar de delito de furto de coisa comum, não. Não vai se tratar de delito de furto de coisa comum, vai se tratar de delito de furto. Então, somente. A empresa tem um patrimônio distinto dos seus sócios. Beleza? E vejam vocês, em razão desta circunstância, é um crime apenado com pena menor, em razão da circunstância de que a coisa é comum, ou seja, eu sou dono, eu não sou totalmente, não é exclusivamente minha coisa subtraída, porém eu sou dono, pelo menos idealmente, eu sou dono de parte dela, uma parte ideal dela, correto? Em razão disso, além da pena ser menor, aqui nós vamos estar diante de uma ação penal pública condicionada. No furto, o furto 155 é ação penal pública, incondicionada. Aqui não, aqui é ação penal pública condicionada, ok? Depende de representação da vítima. E nós temos, no parágrafo 2º, uma exclusão, nós temos uma exclusão, né? Nós temos a previsão aqui de uma exclusão de ilicitude, ou melhor, então é isso mesmo, a previsão de exclusão de ilicitude no sentido de que, se a coisa comum for fungível e o valor subtraído não exceder a parte a que tem direito o agente, neste caso, não vai estar presente o delito. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota que tem direito o agente. Suponhamos que nós não estamos falando que a gente esteja falando, por exemplo, de dinheiro. Dinheiro é um bem fungível, não é? O dinheiro, ele é substituível facilmente. Nós vamos ter 50 mil reais em cédulas de 50, continuarão sendo 50 mil reais se forem outras cédulas de 50. O bem é fungível.
Então, nós vamos simplesmente, neste caso, se o bem subtraído fungível, se ele não excede a cota que tem direito o agente, dentro deste patrimônio comum, dentro do patrimônio comum, se o valor subtraído, se ele não exceder a cota a que tem direito o agente, neste caso, não existe o delito. Não é punível a subtração. Correto? Tranquilo, gente? Vamos falar hoje, vamos dando sequência aqui, como eu disse, quanto à classificação, muito se assemelha ao furto, por isso, no delito de furto de coisa comum, fiquei só no 56 mesmo, só na explicação aí do tipo. Vamos passar aqui para o delito de roubo. Ele é um pouquinho diferente. Vamos lá. Vamos lá. Crime de roubo, gente. O crime de roubo, ele é uma evolução criminosa. Ele traz mais um elemento a mais para a conduta descrita no delito de furto. No delito de furto, vocês viram, a conduta era subtrair, a conduta é subtrair para si ou para outro em coisa alheia, móvel. Ponto. Correto? Aqui no delito de roubo, nós temos um incremento. E que incremento é esse? Olha lá na descrição típica. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida à impossibilidade de resistência. Reclusão aqui de 4 a 10 anos. Que incremento que nós tivemos aqui? Nós tivemos a incremento aqui da violência, ou a redução à capacidade de resistência. Esses são os incrementos adicionados à descrição típica do delito de furto. E no delito de furto, nós vimos que a pena é de 1 a 4. Aqui, na figura simples do crime de roubo, nós já começamos com uma pena de 4 a 12 anos. Correto? Como disse, na ameaça, nós temos a promessa de um mal grave futuro, não é isso? Na violência, aqui se enquadra todas as modalidades de lesão corporal, nós temos até mesmo as vias de fato, ou mesmo a pessoa pode não ser agredida, mas ter reduzido a sua possibilidade de resistência. A pessoa pode ser amarrada, por exemplo, ela teve reduzida a sua capacidade de resistência e por este meio, nós tivemos, foi realizada a subtração. Olha lá, vamos falar de roubo. Sujeito ativo. Qualquer um pode cometer o delito de roubo. Não se exige nenhuma qualidade especial para aquele que vai cometer o delito. Com relação ao sujeito passivo, aqui nós temos uma situação interessante, porque olha só,
No delito de furto, nós vimos que ele pode ser tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, né? Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, porque nós temos simplesmente a subtração do patrimônio. Aqui, nós ainda vamos desdobrar esta ideia, nós ainda vamos desdobrar quando falarmos dos outros delitos contra o patrimônio, mas aqui nós temos o emprego da violência ou grave ameaça. Não é mesmo? Nós temos o emprego de violência ou grave ameaça. Uma pessoa jurídica não pode ser vítima de violência ou grave ameaça. Quando nós formos falar dos outros delitos contra o patrimônio, a gente vai falar dessa circunstância quando há o emprego da violência ou grave ameaça contra terceiros. Da violência ou grave ameaça contra terceiros. Elemento subjetivo é o dolo, correto? O elemento subjetivo é o dolo, não existe a figura na modalidade culposa. Objetos material e jurídico. Objeto material é o bem que é subtraído, e aqui nós temos, na verdade, dois objetos materiais, porque nós temos o bem subtraído e nós temos a pessoa contra a qual é exercida a violência ou grave ameaça. Então, nós temos dois objetos materiais e, da mesma forma, nós temos dois bens jurídicos. Nós temos a integridade física, nós temos o patrimônio, trata-se de um crime do patrimônio, mas também nós temos a integridade física, ou mesmo, como vamos ver aqui à frente, a vida, correto? Aqui nós temos a junção de proteção, não só do bem jurídico patrimônio, como também integridade física ou até mesmo a vida, a depender dos desdobramentos da conduta típica. Com relação à classificação, gente, dissemos que não se precisa de nenhuma qualidade especial para cometer ou ser vítima. Então, trata-se de crime comum, não necessita de nenhuma qualidade especial para cometê-lo. É um delito material, nós temos a alteração no mundo natural, nós temos o desapossamento do proprietário do bem, nós temos uma mudança aí de propriedade ainda que de maneira, uma mudança de propriedade ainda de maneira ilegítima e absolutamente ilegal, então nós temos uma alteração no mundo natural. É um delito de forma livre, a subtração pode se dar das mais diversas maneiras, a violência ou grave ameaça também pode ser exercida pelas mais diversas maneiras, não há conduta, ela não é descrita na lei, ela não é pormenorizada na lei, por isso que é um delito de forma livre. É um delito comissivo, não é possível nós vislumbrarmos o cometimento do crime de roubo por meio de omissão. É um delito instantâneo, a conduta ela não se estende no tempo, né? A partir do momento em que há o desapossamento, em que há o encerramento, nós temos ali o encerramento da violência ou grave ameaça, bem como o desapossamento do bem imóvel, o crime ele já vai estar consumado, a execução ela não se estende no tempo, por óbvio que é um delito de dano, o bem jurídico patrimônio, ele é efetivamente atingido, nós não temos simplesmente, ele não é simplesmente colocado em perigo, e é um delito unissubjetivo,
pode ser cometido por apenas uma pessoa. Correto? Nós temos que falar de algumas particularidades aqui do delito de roubo, gente. Olha só, a circunstância do delito atingir dois bens jurídicos, e um deles, um bem jurídico muito valioso, não é só o patrimônio, aqui nós temos a integridade física ou até mesmo a vida, nós vamos ver aqui em modalidades qualificadas de roubo. Em razão disto, algumas situações que isentam de responsabilidade aquele que comete um furto, ou seja, subtração sem violência, algumas situações que eximem de responsabilidade aquele que comete um furto não se aplicam para o delito de roubo. Olha só essas particularidades. Princípio da insignificância. Nós vimos que existe o princípio da insignificância no delito de furto, quando a coisa é de pequeno valor. Aqui, no delito de roubo, não se aplica o princípio da insignificância. Ainda que a coisa seja de pequeno valor, nós vamos estar falando de violação, nós vamos ter o pequeno valor, porém houve o emprego de violência, ou houve o emprego de grave ameaça. Essas circunstâncias fazem com que não se aplique o princípio da insignificância. Correto? Nós vimos falar que, nós falamos na aula passada do furto de uso, que é aquele quando a pessoa subtrai, não com o propósito de tornar-se o proprietário, ou subtrair para outrem, né? Mas simplesmente subtrai para uso e a devolve. Também aqui, em razão do emprego de violência ou grave ameaça, não existe essa possibilidade de roubo de uso, em razão dos elementos violência ou grave ameaça previstos na conduta típica. Se nós tivermos um roubo realizado contra várias pessoas através de uma única ação, como é que seria esse roubo realizado contra várias pessoas? Se para subtração, e aí, melhor estaria se mais compreensível, vocês entendam aqui como, se a violência ou a grave ameaça forem exercidas contra duas ou mais pessoas, com o propósito de efetuar apenas uma subtração, uma ou mais subtração. Se nós entramos, uma ou mais subtrações, se a pessoa entra na residência e lá ela agride marido e mulher para a subtração do veículo, agrediu duas pessoas, nós vamos ter apenas uma conduta. Correto? Nós tivemos ali agressões a mais de uma pessoa, porém, entende-se que, neste caso, há apenas uma conduta. Óbvio que, em razão de se tratar não apenas de uma, mas de duas ou mais pessoas agredidas ou ameaçadas, na hora da apenação, o juiz vai considerar isso. Correto? Roubo em estado de necessidade. Lembra que nós falamos lá do furto famélico? Exatamente, por estarem presentes na descrição do roubo, por estarem presentes os elementos violência ou grave ameaça, também não se aplica, não se admite o estado de necessidade no delito de roubo para fim de isenção de responsabilidade. Nós já dissemos isso na aula passada, reafirmando, aquela velha, antigamente nós tínhamos, né, o trombadinha, aquela circunstância da pessoa simplesmente
do assaltante simplesmente empurra a mulher para tomar a roupa, a bolsa, ou empurra a pessoa para tomar o seu celular, este mero empurrão já é suficiente para caracterizar o delito de roubo. Correto? E a respeito da consumação do delito de roubo, nós temos uma súmula específica do STJ a esse respeito. Súmula 582 do STJ. Súmula 582 do STJ. Ver se eu localizo aqui. Aqui. Achou aí, professor? Achei. Você localizou aí? Aham, vou mandar aqui no chat. Joga aí, por favor. Vou mandar aí no chat aí. Beleza. Mandei. Beleza. Olha aí, gente. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Vocês vejam que o crime de roubo, mais uma vez, em razão da presença dos elementos violência ou grave ameaça, entende-se que ele se consuma de maneira muito mais fácil do que simplesmente o furto. Aqui não se pede posse mansa e pacífica ou desvigiada. A mera circunstância da inversão da posse, ou seja, o bem deixa de estar na posse da vítima, do seu proprietário, e passa para a posse do autor do delito, essa mera inversão da posse, como diz a súmula 582, ainda que por um breve período de tempo, nós não precisamos de posse mansa e pacífica, ainda que por um breve período de tempo, já é suficiente para entender-se como consumado o delito de roubo. Correto? Então, ele consuma-se com muito mais facilidade. Então, vocês vejam que o tratamento legal, o tratamento judicial com roubo, ele não é mais severo só na pena, não. Ele não é mais severo só na apenação, na previsão da pena. Ele é mais severo, inclusive, na interpretação da conduta. Na aplicação da lei, ele é mais severo. Na exclusão de causas que retiram a responsabilidade, ele é mais severo. Correto? Roubo impróprio. Roubo impróprio está lá é chamado de roubo impróprio, jurisprudencialmente, doutrinariamente é chamado de roubo impróprio. Está previsto no parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem? Qual pena? A pena lá do caput. Pena do caput, qual é a pena do caput? Vamos a ela. Pena do caput, de 4 a 12. Parágrafo 1º. 10. 4 a 10, perdão. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem? Logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. A regra, quando nós estamos falando de caput, quando nós estamos falando de 157 caput, a violência ou grave ameaça, ela é empregada para o cometimento da subtração, ou no cometimento da subtração, correto? No roubo impróprio, que é o previsto, chamado doutrinário jurisprudencialmente de roubo impróprio, que é o previsto no parágrafo 1º, neste caso, já houve a inversão da posse. Já houve a inversão da posse.
o autor do delito, ele já está de posse do bem subtraído, da coisa subtraída. Porém, mesmo estando de posse, buscando assegurar sua impunidade, né? Ou seja, buscando se desvencilhar da vítima, por exemplo, ou mesmo para garantir a detenção, o que ele faz? A agressão ela é posterior à subtração. No 157 caput, a agressão é pretérita ou simultânea. No parágrafo 1º, chamado de roubo impróprio, a agressão é posterior à subtração. Beleza? A pena é a mesmíssima. Você fala assim, mas qual a necessidade disso? A necessidade disso é aquela regra básica que nós sabemos do direito penal. Qual é a regra básica do direito penal? O princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. É um dos princípios mais caros ao direito penal. Se não houvesse a previsão de que o emprego da violência posterior à subtração configuraria roubo, nós teríamos simplesmente, talvez, um furto e uma lesão corporal, ou um furto e vias de fato, ou furto e ameaça, correto? Se a ameaça ou a violência fosse empregada após a subtração. Então, buscando aí, em respeito ao princípio da legalidade, nós temos a previsão, no parágrafo 1º, de que mesmo se a violência ou grave ameaça for aplicada após a subtração, buscando assegurar a impunidade ou a detenção da coisa, neste caso, também nós temos a aplicação da mesmíssima pena. E, mais uma vez, é chamado pela doutrina e pela jurisprudência como roubo impróprio. Beleza? Olha só, gente. Aqui, no crime de roubo, nós temos causas de aumento, nós temos qualificadoras, nós temos causas de aumento em parágrafos distintos, nós temos qualificadoras em parágrafos distintos. Vamos lá. Causas de aumento do parágrafo 2º. Olha o parágrafo 2º. Nele, a pena é aumentada de 1/3 à metade. Qual pena? A pena do caput. A pena do caput se aplica aqui. A pena do caput, vamos usar ela novamente. A pena de 4 a 10 anos é aumentada de 1/3 à metade. Em que circunstâncias? Se há concurso de 2 ou mais pessoas. Se houver o concurso, aqui nós temos uma causa de aumento. Vocês viram que lá no roubo nós temos uma qualificadora. No furto, se o furto for cometido por 2 ou mais pessoas, nós temos furto qualificado. Aqui, o concurso de 2 ou mais pessoas, nele nós temos um aumento de pena. 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, aqui nós estamos nessas empresas transportadoras de valores, né? Essas empresas que realizam transporte de valores, carros fortes. Aqui é interessante que nessas cidades pequenas nossas aqui do norte de Minas, cidades próximas, onde não há agência bancária, no dia de recebimento das aposentadorias, dos servidores da prefeitura, que são quem mais empregam nesses municípios, né? Aí o pagamento, dinheiro levado em transporte dessa natureza, e o pagamento é feito ou nos Correios, ou o Correio funciona como banco postal, e é o dia de mais tensão na cidade. É o dia de mais tensão na cidade, porque é nessa hora
É nessa hora que, eventualmente, podem ocorrer aquela nova milícia chega lá na cidade, né? Um novo cangaço, nova milícia não, gente, novo cangaço chega na cidade lá e toca o terror e subtrai tudo. Vamos lá. Inciso 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou exterior, vocês vejam que a mesmíssima circunstância prevista, também existe ela prevista lá no furto, só que no furto não é causa de aumento, no furto é qualificado. O problema é qual a distinção? Vocês vejam essa previsão lá. Lá é a mera subtração. Lá é a mera subtração. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Aqui nós temos a subtração com violência ou grave ameaça. Subtração com violência ou grave ameaça de veículo automotor que é transportado para outro estado exterior. Lá no furto nós temos uma modalidade de qualificada. Aqui nós temos uma causa de aumento de pena. 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Isso aqui, se nós temos uma restrição de liberdade por um curto período para fins de execução do delito, também temos uma causa de aumento. Por que tem que ser de um curto período? Porque nós temos diversos outros delitos que se enquadram, se a gente tiver um cerceamento da liberdade prolongado, se enquadra em outro delito, não somente no crime de roubo. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessório que, conjunta ou separadamente, possibilita fabricação, montagem ou emprego, aquela mesma circunstância que eu falei com vocês, se nós estivermos aqui diante de espoleta, diante de pólvora, mas, mais uma vez, enquanto lá é qualificado, aqui é meramente causa de aumento, só que lá nós temos somente a subtração. Aqui nós temos subtração mais adição de violência ou grave ameaça. Correto? E ainda falando de causa de aumento, gente, olha lá. Estou aqui. Aqui. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. O que é arma branca? Arma branca é a faca, é um punhal. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego desses tipos de arma, neste caso, a pena também é aumentada de 1/3. Eu disse para vocês que nós temos causas de aumento e temos também causas que qualificam, nós temos circunstâncias que qualificam o crime. Olha lá, o parágrafo 2º, que acabamos de fazer referência, nele nós temos o aumento de 1/3 até a metade. No parágrafo 2º-A, o aumento é maior. E aqui o interessante é o seguinte, é que nós não temos variação. Enquanto no parágrafo 2º o juiz tem a liberdade de transitar entre 1/3 até a metade, se estiverem presentes quaisquer das circunstâncias do inciso 1 ou inciso 2, do parágrafo 2º-A, a lei estabelece o montante de aumento. O juiz não vai ter essa liberdade. A pena aumenta-se de 2/3, consta lá do parágrafo 2º-A. Se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo, vocês viram que no inciso anterior nós falamos de arma branca, causa de aumento de 1/3 à metade. Aqui a causa de aumento é de 2/3, porque não se trata de arma branca, se trata de arma de fogo, né? E aqui eu abro espaço para 3 situações, 4, né, na verdade. Ao estabelecer uma maior punição
para o roubo cometido com emprego de arma de fogo, nós estamos falando, o legislador ele quis punir, ao estabelecer uma causa de aumento de pena maior, ele entendeu que a conduta é mais reprovável. O uso de arma de fogo é mais reprovável. Pela sua potencialidade lesiva, o uso de arma de fogo é mais reprovável. Em função disso, a causa de aumento é de 2/3. Pois bem, se, porém, se tratar de arma de brinquedo, de arma defeituosa, de arma sem munição, ou simplesmente de uma simulação de arma, em todos estes casos, nós não temos este aumento da potencialidade lesiva. Nós não temos um aumento da potencialidade lesiva na conduta. Em razão disso, se estiver presente quaisquer dessas circunstâncias aqui indicadas, arma de brinquedo, defeituosa, sem munição e a simulação, nestes casos, a pessoa, o autor, ele não responde por esta modalidade aqui de causa de aumento, ele não responde pela causa de aumento, ele vai responder pelo roubo na sua modalidade do caput. Ele vai, sim, responder pelo roubo, porque houve o emprego de ameaça, ou a depender, se nós estivermos falando de uma arma sem defeituosa ou sem munição, a gente volta e meia aí, ouve nos jornais, né, que a pessoa foi agredida com coronhadas, então pode ser que essa arma defeituosa ou sem munição foi utilizada para fim de violência. Mas, nesta circunstância, ela não tem essa maior potencialidade lesiva. Então, em razão, aquele que comete o delito nessas circunstâncias vai responder pelo 157, caput, sem causa de aumento. Ok? Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Nós temos a presença dessa circunstância aqui, vamos retomar, a presença desta circunstância aqui no cometimento de delito de furto torna o furto qualificado. A circunstância essa circunstância aqui no crime de roubo não torna o roubo qualificado. Faz com que a pena seja aumentada de 2/3. E se nós verificarmos lá no delito de furto, nós vamos ver, se vocês relembrarem aqui o que a gente acabou de ver, no caso dessa circunstância do inciso 2 para o delito de furto, faz com que a pena seja daquelas penas maiores, né? Nós temos duas circunstâncias lá que a pena é de 4 a 10. Nós temos aqui a pena maior. Lá para o furto, qualificado. Aqui, simples causa de aumento. O que também não quer dizer que a pena é pouca, né, gente? Um aumento de 2/3. Se todas as circunstâncias forem favoráveis, vamos pensar, se todas as circunstâncias forem favoráveis ao autor, o juiz vai partir da pena de 4 anos e acrescer 2/3 aqui. Então, 2/3 de 4 dá 2 anos, quase 3 anos, né? Quase 3 anos. Então, ele vai ser aplicado aí uma pena de mais de 6 anos. Beleza? Pois bem, gente. Parágrafo 2º, causa de aumento. Parágrafo 2º-A, causa de aumento. No parágrafo desse, pois não. Aplicando essa causa de aumento, pode passar o tipo legal estabelecido? Não. Se, por exemplo, o juiz aplica 10 anos e tem uma causa de aumento, aí não pode aplicar mais os 2/3. Você falou muito bem aí. Naquele limite estabelecido,
aquele limite estabelecido legalmente, não pode ultrapassar, não. É Ah, aquela mesma situação, né, que nós falamos. Para fins de cumprimento, não. Agora, para fins de obtenção de benefícios de qualquer natureza, progressão de regime, liberdade condicional, né, nesses casos, não tem problema ultrapassar, não. Para fins de cumprimento, que não. Ah, não, entendi. Então, tipo assim, o máximo legal, né, estabelecido para o roubo é 10 anos. Então, vamos supor que o juiz ele aplica apenas 10 anos para o cara e tem uma causa de aumento, de 2/3. Então, ele pode aumentar acima de 10 anos, essa pena dele? Se ele pode passar de 10 anos, Aham. mas dificilmente, quer dizer, vamos pensar. Se a gente tem, agora que eu entendi a questão, agora eu entendi o que você está falando. Não, nós temos, se for somente a título, se o cometimento for apenas esse delito, é porque eu estou pensando aí no que você disse, mas eu estou pensando na modalidade que nós vamos falar lá na frente, que é quando resulta a morte. Se nós estivermos falando aqui simplesmente das causas de aumento do CAPT, nós não podemos passar de 10 anos, não. Ah, não Nós entendi. temos que obedecer, sim, o limite estabelecido. A Ah, pena não beleza. Aí pode no passar, não. latrocínio vai poder, né? Até É 30. no latrocínio que nós vamos ter temos a pena, né, nas modalidades qualificadas do roubo, que aí sim a pena é muito maior. Vamos lá. 2A, 2B. Temos aqui também uma circunstância que faz uma circunstância em razão da qual a pena também é aumentada. Olha lá. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Da mesmíssima forma, né? Aqui nós temos que estar falando de uma arma. Por que fala aqui em arma de uso restrito ou proibido? Nós temos algumas armas que são de uso restrito, como, por exemplo, a arma 9mm. 9mm é arma de uso restrito. Nós temos alguma arma de uso proibido, que não seja das Forças Armadas ou Forças Especiais Policiais, como metralhadoras automáticas. Mas também aqui a mesma regra se aplica, a mesma regra que se aplica para o parágrafo 2º-A2, se aplica para o parágrafo 2º-B. Ou seja, essa arma de fogo de uso restrito ou proibido, ela tem que estar apta para o uso. Se nós estivermos falando de uma arma desmuniciada ou de uma arma com defeito, a pessoa vai responder simplesmente pelo caput, correto? Sem a causa de aumento. E é aqui que começa, é aqui que nós estamos falando dos delitos de maior pena. E aí nós já não estamos falando simplesmente de causa de aumento, né? Nós já estamos falando aqui de roubo qualificado. Então, mais uma vez, para ficar bem claro, parágrafo 2º, aumento de 1/3 à metade. Parágrafo 2º-A, aumento de 2/3. Parágrafo 2º-B, aplicação de pena em dobro. Então, todas elas nós temos causas de aumento. A partir do parágrafo 3º, a partir não, é no parágrafo 3º mesmo isso. O parágrafo 3º, ele traz duas causas em que a pena, em que o roubo, ele passa a ser qualificado. Ele passa a ser qualificado. Nós temos qualificado em razão do seu resultado. Nós temos duas previsões no parágrafo 3º. Olha lá, se da violência empregada,
em razão do resultado, esses resultados aqui não podem ser em decorrência de ameaça, somente quando há emprego de violência. Pois bem, se em razão da violência resultar lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Olha só, gente. Observações a serem feitas aqui. Vocês vejam que nós temos uma pena própria, por isso que se diz que o delito aqui, neste caso, ele é qualificado. Correto? O tipo fala em lesão corporal grave. Quando nós estudamos lesão corporal, nós vimos que temos a lesão corporal leve, grave e gravíssima. É óbvio que se aqui entra não só a lesão corporal grave, como também a gravíssima. Se em razão da violência empregada para o cometimento do roubo, se resultou em lesão corporal grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos. Correto? Agora, olha aqui. Para a ocorrência do delito de roubo qualificado nesta modalidade aqui, nessa qualificadora do inciso 1, nós precisamos ter dolo na subtração, ou seja, houve intenção na subtração, e basta idolo ou simplesmente culpa no resultado. Nós precisamos de dolo, de intenção de subtração. O crime de roubo ele somente é punido a título de dolo, porém, a lesão grave causada pode ser a título de dolo ou culpa. Pode ser dolosa ou culposa. Mesmo sendo culposa, mesmo sendo ela resultante de imperícia, imprudência ou negligência, nós vamos ter o crime qualificado com pena de 7 a 18 anos. Beleza? E olha só, são dois bens jurídicos protegidos quando se fala em patrimônio. Quando se fala em roubo, perdão, é o patrimônio e a integridade física, nós estamos falando aí, ou mesmo a vida. A integridade física ou a vida. Em função disso, olha só, se nós temos uma lesão grave consumada e um roubo consumado, nós temos uma subtração consumada e temos uma lesão grave consumada, neste caso, entende-se que que nós temos um roubo qualificado, consumado. Beleza? Se nós temos uma lesão corporal grave consumada e um roubo tentado, ou seja, ocasionou a lesão corporal grave, houve a lesão corporal grave, porém, a subtração foi apenas tentada, não se conseguiu realizar a subtração. Neste caso, como o bem jurídico, integridade física, que foi duramente atingido, já que nós estamos falando de lesão corporal grave, como o bem integridade física, perdão, como o bem integridade física foi duramente atingido, ainda que a subtração tenha sido apenas tentada, entende-se que nós estamos diante de um roubo qualificado, consumado. Mesmo que não tenha conseguido ter a inversão da posse, porque não é isso que caracteriza o roubo, a inversão da posse, mesmo que nós não tenhamos tido a inversão da posse, se, porém, a lesão grave foi causada, consumada, com o propósito de realizar a subtração que não veio a se efetivar, ainda assim, aquele que cometeu a conduta vai responder por roubo qualificado pelo resultado na modalidade aí do parágrafo 3º, inciso 1.
Beleza? Roubo qualificado pelo resultado, a segunda modalidade de roubo qualificado pelo resultado é do inciso 2. Esse aqui é o delito que apresenta a maior pena mínima no direito penal. Se da violência resulta morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos. A pena de reclusão varia de 20 a 30 anos. A pena mínima começa com 20 anos. Aqui, o resultado, quando nós temos o resultado morte. No inciso 1, nós temos o resultado lesão corporal grave, pena de 7 a 18. O que quer isso dizer, gente? Como eu falei para vocês, o inciso 1, ele abarca tanto a lesão corporal grave quanto a gravíssima. E se a lesão corporal for simples? Teve lesão corporal, sim. Mas não, se ela foi simples. Se ela foi simples, a pessoa vai responder pelo caput. Se não tiver previsto nenhuma causa de aumento, a pessoa vai responder pelo caput, pena de 4 a 10 anos. Se, porém, a lesão foi grave ou gravíssima, neste caso, a pessoa responde pelo parágrafo 3º, inciso 1, a pena de 7 a 18 anos. Pena alta. Correto? Particularidades com relação ao roubo com resultado morte. Da mesma forma que com resultado lesão corporal, nós temos dolo na subtração e a morte pode ser causada por dolo ou culpa, mesmo que a morte tenha sido causada dentro do evento fático lá, dentro da conduta, mesmo que a morte tenha sido causada por imprudência, imperícia ou negligência, ainda assim a pessoa responde pelo latrocínio. A propósito, gente, o cometimento de morte em roubos é denominado jurisprudencialmente e doutrinariamente como latrocínio, ok? Se é assassinada pessoa diversa, do que a proprietária do bem. Da mesmíssima forma, nós vamos estar diante da figura do latrocínio, mesmo que o bem seja de uma e a morte ocasionada seja de outra pessoa. Professor, Pois não. eu acho que deu o nosso horário. Deu mesmo. Ok. Vamos fazer assim, a gente fecha roubo, então, na nossa próxima aula. Beleza? Tranquilo, gente? Então, tá tranquilinho. Boa noite para vocês. Até a nossa próxima aula. Até mais. Bom feriado para nós.